bom dia para todo mundo. Passadas essas 2 semanas de férias que tiramos, o recesso, não é? Não tivemos nosso encontro. Hoje estamos aqui para trabalhar a lição de número 5 que eu mandei para vocês. Acho que todo mundo leu, imagino que tenham lido, não é? Então, a lição número 5 que trata da questão do arrependimento, né? A lição se chama Arrependimento. Só um pouquinho, está aqui. O arrependimento, perdão e paz. É uma trilogia, né? O arrependimento, que nos permite perdão e que naturalmente nos conduz a um estado de paz. Então, vamos lá. A lição de hoje, então, é a 5ª desse grupo de lições que nós estamos estudando com a revista Nova, né? E o objetivo da lição é, na verdade, aprofundar um pouco para nós essa discussão sobre a questão do arrependimento e do perdão. Na verdade, todos os temas desta lição e das diversas lições que compõem essa revista, eles vão voltar e tocar naqueles assuntos que são fundamentais e já presentes na nossa vida cristã. Não são temas novos, não são temas que vão nos trazer assim, a grande novidade, porque todos nós que já estamos firmes na experiência da fé, nós vamos revisitar esses temas e aprofundar. Essa é a ideia. Por isso que o objetivo primeiro da lição de hoje é aprofundar a discussão sobre a questão do arrependimento como, digamos assim, a primeira porta, né, que se abre para que toda a história da salvação acabe acontecendo. O arrependimento que conduz ao perdão de Deus, que conduz ao entendimento e reconhecimento de Deus como nosso Salvador, de Jesus como nosso Salvador, e, portanto, da experiência futura, né, posterior, da salvação em nós. Então, esse é um tema inicial, vamos dizer assim, nessa caminhada da objetivo da lição é dialogar, né, sobre a ideia de que o perdão, ele é, na verdade, a experiência da graça e da libertação. Porque quando nós nos arrependemos e sentimos o perdão de Deus, nós nos aproximamos dessa posse, vamos dizer assim, de nos apossarmos da experiência da graça e, portanto, da experiência da libertação, porque a graça nos liberta das dores, dos sofrimentos e, fundamentalmente, nos liberta do perdão, né? Desculpem, do pecado, nos conduzindo, então, ao perdão de Deus. Então, esses são os 2 grandes objetivos da lição que nós temos no dia de hoje. Eu estou aqui tentando me organizar com meus papéis, tá bom. Os 2 textos de hoje, talvez a Luciana possa colocar para nós, são Atos 3, 19 a 21, né? Quem está aqui pode acompanhar na sua Bíblia. Atos 3, 19 a 21, são 2 textos pequenininhos, e depois Isaías 43, 21. Atos 3, 19 a 21 e Isaías 43, 21. Como são pequenininhos, eu vou ler rapidamente, que eu acho que daí eu sou ouvida melhor por todo mundo, né? Facilita, tá? Então, vamos lá em Atos 3, 19 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E tenham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, sobre o qual já foi falado, né? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, é um resgate, assim, um pouco dessa história da promessa de salvação. Já foi falado para vocês, a gente já contou isso, não é? Essa é a ideia de Paulo no texto, né?
e de Lucas, aliás, do texto. E a ideia é retomar um pouco isso para refrescar a cabeça, vamos dizer assim, né? Para retomar um pouco toda essa história. Porque depois, no fim, ele vai dizer, isso é refrigério para nós, né? Isso nos dá um fôlego novo, nos ajuda a enfrentar as dificuldades que são próprias do cotidiano de cada um. E aí, na verdade, o outro texto de Isaías 43, 21 é belíssimo, né? E, no fundo, ele está por trás desse texto de Lucas em Atos. Vamos ver Isaías 43, 21? Não, 21, 43, 21. Desculpa, 43, 25, tem toda a razão, galera. Então, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados nem me lembro. Então, é Deus falando, né, através do texto de Isaías, dizendo, ó, sou eu que apago as tuas transgressões. E depois que eu apago, eu já nem lembro mais dos pecados. Tipo assim, isso não são importantes, não são coisas importantes. Né? São importantes até a hora em que cada um se arrepende e se dá conta dos seus pecados. Depois disso, tudo bem, vamos viver a experiência, né, do encontro de Deus com cada um de nós como seres humanos. Bom, o que a gente precisa entender desses textos? Quer dizer, o que os textos querem nos ajudar a compreender? Que, primeiro, a cruz de Cristo é efetivamente um instrumento de redenção da humanidade. Para nós que somos cristãos, a cruz é efetivamente um instrumento de redenção da humanidade. É na cruz que está centralizado o sacrifício de Jesus, e é na cruz que da cruz que vem o abastecimento para a nossa vivência cristã. É na cruz que está representado o resgate, né, que Deus, em Jesus Cristo, faz de todos os nossos pecados e da porta que ele abre para cada um de nós caminhar ao lado dele. Né? E o perdão de Cristo, portanto, é a forma, né, como o ser humano acessa a salvação. Na cruz, no reconhecimento da cruz como grande sacrifício, é ali que o perdão do Senhor, né, recai sobre cada um de nós e nós podemos acessar a história da salvação e o recado que a salvação tem para nos dar, que é esse recado do amor infinito de Deus. Então, assim, só para a gente ir pontuando esses degrauzinhos, né, ou esses momentos dessa caminhada, né? A necessidade de perdão para a salvação, ela resulta, né, da nossa consciência da queda. A queda lá atrás, que muito belamente o livro de Gênesis representa, né, na queda de Adão e Eva. Então, assim, na hora que o ser humano se apercebe da experiência da queda, é que ele passa a ter necessidade, não é, do perdão de Deus, porque ele reconhece que ele se afasta da comunhão com o Criador. E que o arrependimento e o perdão permitem que ele acesse de novo, né, essa comunhão com Deus e, portanto, retome a vida, né, de experiência amorosa com Deus. Essa é um pouco da ideia. E que o perdão de Deus nos é dado mediante, portanto, a sua graça. E que graça é essa que tão belamente Wesley retrata para nós, né, nos seus estudos sobre a teologia da graça. Por isso que eu sempre digo aqui, os irmãos me ouvem sempre dizer isso, e nem sei se sempre percebem exatamente o que eu quero dizer, é que Wesley é o grande teólogo da graça. E é aquele que aponta para nós que sem a graça e a misericórdia de Deus, nada é possível na vida do cristão. Todo o processo de arrependimento do homem, de perdão de Deus, que nos conduz a essa experiência de vislumbre da salvação, do reino de Deus enquanto aquela coisa que já é, mas ainda não é inteiramente, tudo isso se dá por causa da graça de Deus.
nem a consciência dos nossos pecados por nós mesmos e, portanto, o desejo de arrependimento seria possível sem a graça de Deus que antecede todo esse processo. E o Wesley é o grande sujeito, né? Por isso que eu sou fascinada, né, pela teologia wesleyana, porque é o Wesley que enfatiza, não que ele é o único que descobre, claro que não, né? Evidentemente todos os outros teólogos anteriores, estudiosos, já tinham entendido isso, mas o Wesley, ele se dedica à teologia da graça e formula essa teologia maravilhosa da graça preveniente, aquela que vem antes, né? E das outras estruturas de graça que vão nos acompanhando ao longo da vida. A Bíblia mostra, então, mediante os seus personagens, ao longo de toda a sua história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que apesar do perdão, o pecado, no entanto, ainda nos habita. Nós não estamos livres. A consciência, o nosso arrependimento diante de Deus, o pedido de perdão e o perdão que ele nos dá, né, quando ele quando ele formula, né, essa compreensão desse processo como um todo, isto ainda não é definitivo, porque a nossa vida segue vivendo, né? A gente segue caminhando e segue vivendo. E, portanto, segue não só sendo grato a Deus por toda a sua misericórdia e o seu amor para conosco, mas a gente segue também pecando e cometendo os equívocos. Os erros são próprios dessa natureza humana, né? Que se faz limitada diante da graça de Deus. Então, a Bíblia vai mostrando isso em todas as histórias que a gente vai lendo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. As parábolas, todas as histórias que a gente vai lendo na Bíblia mostram o quanto que, embora gratuita a graça de Deus, né? Embora disponibilizada a graça de Deus, embora nós já conheçamos essa graça, mesmo assim, a nossa natureza finita e limitada ainda nos leva, digamos, a cometer os erros e os pecados do cotidiano. Então, vem de novo a graça, né? A graça assegurando para nós, garantindo que, mesmo ainda pecadores, mesmo conhecendo a graça de Deus e sendo salvos por Ele, nós ainda continuamos cometendo, mas nós ainda continuamos recebendo novamente a graça e o amor de Deus nos perdoando. Então, essa caminhada é longa e vamos dizer assim, infinita, né? Como o amor de Deus é infinito por nós, que vai nos dando possibilidades permanentes de que nessa caminhada a gente vai sendo sempre resgatado. E ao sermos resgatados, sermos novamente alvos do amor infinito de Deus, né? Mas não é à toa, então, que conhecedor disso, sabedor da nossa incapacidade de permanecer sem o pecado, vamos dizer, longe do pecado, que o texto bíblico é também claro a nos dizer, vigiar e orar constantemente. Constantemente nós temos que estar atentos, né, a essa capacidade que o próprio Deus nos dá de nos resgatarmos constantemente. Então, estamos atentos a tudo aquilo que é desafio, né, a tudo que é possibilidade de equívoco, possibilidade de erro, possibilidade de queda, vamos dizer assim, na nossa caminhada. Quanto menos tivermos, melhor para todos nós, né? Menos agonia vamos sentir. Porque a grande verdade é que quando a gente não conhece a graça de Deus e erra, peca, o pecado tem uma sensação somente do humano em nós. Mas quando a gente já conhece a graça de Deus e novamente erra, novamente peca, aí essa dor é maior, porque a gente tem consciência de quem nós estamos nos afastando, né? Quando pecamos novamente, né? Mesmo, então, depois da justificação, e mesmo na certeza da companhia do Espírito Santo, que é quem age em nós, o ser humano ainda comete esses pecados, né? Mas, novamente, ele é perdoado, e novamente ele é perdoado, e sempre ele será perdoado. Então quer dizer que eu posso ficar tranquilo, faço os meus pecados, cometo os meus erros, porque Deus sempre vai me perdoar? Não é isso que a teologia da graça nos diz. Ela nos diz
que Deus é atento, Pai amoroso de cada um de nós, e Ele sabe todas as vezes em que nós não encontramos em nós mesmos as forças para sobreviver, para enfrentar o pecado e o erro. Então, evidentemente, né, é preciso um coração compungido e contrito e honesto diante de Deus, para, no novo pecado, nos novos equívocos, ser capaz de novamente se aproximar do Senhor e pedir perdão e receber dele perdão para a continuidade da vida cristã. Tudo bem? Bom, isso é fundamental, então, porque o perdão ele é força transformadora, né? Isso é uma coisa que a gente, às vezes, perde no conceito do perdão. Que ser perdoado não é só sermos tranquilizados, né? Porque Deus nos compreendeu, Deus nos perdoou, passou uma borracha em cima e a gente segue a vida. Mais do que nos perdoar, no sentido de nos resgatar para aquele lugar original, o lugar da graça de Deus, mais do que isso, o perdão em nós é transformador na nossa vida. Porque, tecnicamente falando, quando a gente se sente perdoado, a gente se sente melhorado. E, ao sermos melhorados nessa nossa caminhada cristã, nós nos sentimos também capazes de avançar, vamos dizer assim, um degrau nessa caminhada em direção ao reino de Deus, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, a gente perde na alegria de sermos perdoados, vamos dizer assim, né? A gente perde a saúde, nos feliza, mas ele nos capacita para a gente fazer coisas melhores. E, então, a consciência de que, em vez de pecar, eu posso estar utilizando a minha capacidade, a minha vivacidade, a minha saúde, né, para coisas melhores, ao invés de coisas que possam me afastar de Deus. Então, é nesse sentido que o perdão, que é transformador, ele vai nos aperfeiçoando na caminhada cristã. E isso é muito bonito, né? Isso é muito interessante, porque é o meandro do amor, né? Não é um amor simplório, o amor de Deus. O amor de Deus ele tem várias camadas, várias facetas. E quanto mais a gente vai melhorando na caminhada cristã, mais a gente vai se apropriando dessas diversas manifestações do amor de Deus. E é aí que a nossa vida cristã vai se dimensionando, né? A gente vai saindo de uma vida cristã básica, vamos dizer assim, para uma vida cristã mais elaborada, mais rica, mais interessante, não é mais inclusive capaz de fazer coisas que antes nós não seríamos capazes, né? Eu tenho dito para vocês ultimamente, nos meus depoimentos aqui na classe, que eu tenho me dedicado muito à leitura dos místicos cristãos, que são figuras muito especiais, né? E figuras que relatam que conseguem sentir o amor de Deus de um jeito muito diferente do jeito que normalmente a gente costuma compreender. E eu me aproximei exatamente dessa leitura porque eu sempre me perguntava assim, como que alguém abre mão da vida, né, dessa vida terrena, para viver uma vida só de oração, só de amor a Deus, assim, muito recôndita, muito escondida, né? O que é que sustenta um místico, né? E quanto mais eu fui lendo, mais eu fui me dando conta disso que eu estou falando para vocês agora, que é o amor, camadas do amor de Deus, né? Nas camadas do amor de Deus, muitas coisas vão sendo reveladas. E aí a gente vai descobrindo que há belezas e há riquezas na compreensão da nossa experiência com Deus, que não são assim facilmente compreendidas no dia a dia, mas que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se dedica, mais a gente experiencia essa experiência, né? Então, experienciar é viver no corpo, né? Essa experiência que é a coisa do cotidiano. Então, a gente mais se aproxima. Voltando aqui para o nosso texto, para já ir caminhando na direção do conteúdo mesmo da lição. Nós estamos fazendo só esse resgate agora
da questão do texto bíblico, né? Pedro mesmo, após ter negado a Jesus 3 vezes, esse texto de Pedro é um dos textos recomendados nas leituras da semana. Ali, quando eu tenho aquelas 7 indicações bíblicas da semana, um dos textos é o texto, agora não estou lembrando qual que é, mas um dos textos é o texto de Pedro. E ele, então, relata aquele texto bem conhecido de todos nós, né? Que Pedro pergunta para Jesus e tal, e Jesus, olha, tu vais me negar, se ele ama, né? E, aliás, Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro 3 vezes diz, sim, Senhor, eu te amo. E no fim, Jesus explica, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? Porque não é exatamente assim. O amor da gente por Deus é um amor que ainda carece de uma capacidade de entrega maior. E isso acontece. Então, eu queria só dizer assim, que Pedro, mesmo após ter negado a Jesus 3 vezes, aí ele se sente um lixo, né? Ele pensa, como assim? Eu segui esse homem, eu aprendi com esse homem, fui discípulo dele, agora eu estou sendo questionado e neguei. Como é que é isso, né? Mas ele estava tão cheio da experiência da salvação, tão pleno, né? Dessa experiência de viver com Jesus, que ele sentiu essa libertação do perdão de Deus e ele sentiu quanto que isso transforma as pessoas e quanto que isso empodera, né, o cristão. E aí ele segue, ele tem um momento de dor, de sofrimento, de arrependimento por ter negado, mas ele segue, né? Essa plenitude, né, da presença de Deus é um negócio impressionante. Ontem eu fui no supermercado à tarde e eu comprei uma cafeteirazinha, eu tinha comprado, cafeteira daquelas antigas, aquela que faz café mesmo, não essas moderninhas das cápsulas. E aí eu digo, eu não sou muito de café, eu sou mais do chimarrão e do chá. E aí eu digo, não, mas eu quero aprender a tomar, a reconhecer um bom café. Daí fui procurar os cafés lá que eu comprei. Aí tinha um assim, ó, café pleno. Eu pensei, o que será que é café pleno? Vou comprar o tal do café pleno. Comprei, fui para casa e fiz. E fiz ontem à tarde, tipo assim, 6 horas da tarde. Bom, tomei café gostoso, tal, tudo bem. Me senti maravilhosa porque fiz um café gostoso, né? Ai, que coisa boa. Então não era eu, era o café, né? Certo café que eu fazia antes que eu não gostava, e era um café ruim. Bom, isso é para justificar a minha incapacidade de fazer um café. E aí tá, fui dormir, muito bem. Hoje de manhã eu levantei. Vocês acreditam que na minha cozinha ainda tinha o cheiro do café? E, na verdade, era isso que eu queria. Eu sempre gostei de ter cheiro de café na cozinha, porque eu acho que é cheiro de casa, né? E eu achei, nossa, que maravilha. Aí eu lembrei do Café Pleno, né? O Café Pleno, ele fez isso. Bom, estou contando toda essa história boba aqui. Para lembrar, a Darlene está dizendo aqui que eu fui patrocinada pelo café, fazer a propaganda do café. É uma boa essa, né? Mas era mais para puxar esse conceito do pleno, né? Na verdade, a experiência com o Senhor, quando ela é verdadeira, é profunda, ela é plena, ela fica, né? Ela fica assim, na verdade, transformando e empoderando a gente, né? Então, essa é um pouco da conversa aqui do Café Pleno com a plenitude da experiência de Jesus. Bom, isso a gente pode ver, essas ideias todas a gente depreende do estudo bíblico mesmo, né? Mas agora, quando a gente vai para o texto da revista, aquele setor ali, aquela seção, né, que fala da palavra que ilumina a vida, então a gente vai trazer isso um pouco para o nosso cotidiano, trazer isso um pouco para a nossa vida, né? E ali nós vamos encontrar... tá, a Dalene a Luciana está colocando, né? Eu não vou, na verdade, usar muito, a não ser, Luciana, só aqui, ó. Veja, a palavra que ilumina a vida, até fica muito fraquinha, né? A letra, mas o que eu quero chamar a atenção é para esses 3 itens que estão dentro da seção Palavra que Ilumina a Vida. Porque, assim, é o arrependimento e a conversão, né, com a natural compreensão da importância que a salvação tem para todos nós, nos traz 3 bênçãos. Então, essa seção da Palavra que Ilumina a Vida
vai trabalhar as 3 bênçãos decorrentes do arrependimento, do perdão e da salvação. Quais são as 3 bênçãos? Aí, Luciana, eu só queria que tu passasse nos itens que estão negritados. Primeiro, que os nossos pecados são cancelados. A gente volta a essa ideia, tá? Segundo, passa na outra página, querida. A segunda bênção, ó, vamos lá. A segunda bênção é que nós recebemos o refrigério para a nossa alma. É o segundo item aí negritado. E o terceiro é que nós seremos participantes da restauração futura na volta de Cristo. Tá bom, Luciana, agora eu vou falar sobre esses 3 itens, a gente não precisa seguir o texto. Então, no primeiro, diz assim, a primeira bênção, né, que é o arrependimento, o perdão e a conversão trazem para nós, é de que os nossos pecados são cancelados. Cancelar é uma palavra que lá no de lavar, de apagar. Os nossos pecados são... O pastor diz isso cada vez que a gente vai tomar comunhão, né? Os nossos pecados são cancelados e tal. São apagados, eles são lavados, né? E lá em Isaías, esse texto remete a Isaías 43, 21 agora, que diz assim, eu sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos meus pecados, dos seus pecados eu nem me lembro mais. Né? Então, o texto de Isaías vai dizer assim, ó, depois que você se converte, está tudo certo, não lembro mais nada. E Deus não relembra os nossos pecados cometidos anteriormente, porque dizem respeito à nossa velha natureza, e é isso que é mais importante aqui. Quando nós nos arrependemos e pedimos o perdão de Deus, nós deixamos uma natureza humana anterior à experiência da salvação, deixamos para trás e passamos a viver uma nova vida com o Senhor. E quando Deus quando Ele nos abençoa e nos perdoa, ele mesmo esquece a nossa natureza antiga. Então, é parte dele a iniciativa de dizer para nós, com o seu perdão, que a natureza antiga está esquecida. Já não interessa mais. Para ele, Deus, quanto mais deveria interessar para nós. Então, essa é digamos assim, o coração dessa primeira bênção. Os nossos pecados são cancelados e, portanto, a nossa natureza pecadora anterior ao nosso pedido de perdão, ao nosso arrependimento, já são esquecidos naturalmente por Deus. Isso nos convida a que nós também esqueçamos e sigamos a vida bonitinho, em ordem, né? Dali para frente, já agora detentores da graça de Deus, que é sempre perdoadora, é sempre boa, é sempre amorosa, é sempre includente. E aí nós podemos dizer um monte de coisa da graça de Deus, né? A segunda bênção é que nós recebemos o refrigério para a nossa vida. E o que é esse refrigério, né? Quando a gente chega em casa, né? E às vezes cansado de ter feito compras, de ter andado na rua, caminhado, suado e tal, a gente chega em casa e toma assim um copo de água fresca, gostosa. A gente, né? Algumas pessoas gostam de uma Coca-Cola, mas eu não estou falando da empresa, né? Ou um bom suco, alguma coisa que seja gostosa, fresca, né? Gelada. E aí, então, esse é o refrigério, né? A palavra que o texto vai usar, anapsisis, significa exatamente isso, significa exatamente alívio, né? Refresco para o nosso corpo e, claro, para a nossa alma. O refrigério de Deus é um complemento do perdão. Não é só eu me sentir bem, mas eu me sentir bem e aliviada, né? O alívio que vem do perdão de Deus, que tira um peso das minhas costas, né? Então, o arrependimento traz consigo
a graça do perdão de Deus, né? O pecado, ele oprime, ele angustia a gente, né? Exatamente, ele angustia, oprime, porque ele significa o pecado, o afastamento de Deus. Como a gente já tem consciência disso, a gente sabe que em pecando, nós estamos nos afastando de Deus. E isso é um dado que, às vezes, a gente não consegue, vamos dizer assim, sistematizar racionalmente na nossa cabeça. A gente sente um incômodo, um mal-estar, né? Que às vezes até é físico. Mas a gente não se dá conta que isso é exatamente quando a gente se sente afastado de Deus. E estar perto de Deus nos limpa, nos alivia, nos dá o refrigério, né? O quebrantamento e a contrição de espírito nos reconcilia com Ele. Quando a gente está contrito, no sentido de que a gente está convencido do nosso pecado, portanto arrependido, quando a gente pede o perdão, e quando a gente, no imediato disso, a gente já recebe o perdão de Deus, isso faz com que a gente se reconcilie com o Espírito de Deus, né? E a gente novamente entra em contato com a graça de Deus que vem para nós no cotidiano da vida, mediante a ação do Espírito Santo. Terceira bênção, qual é? Nos torna, isso é muito inovador para nós. Eu acho que mesmo para nós, mais antigos na igreja, não vou nem dizer mais velhos, né, Esther? A gente é só mais antigo na igreja, né? E a gente já conhece um pouco da experiência cristã. Mesmo para nós, eu acho que esse elemento, essa terceira bênção, é muito inovador. Diz assim, ó, a palavra utilizada, né, é apocatástasis, que é assim, significa a restauração daquela palavrinha que a gente às vezes ouve por aí na igreja, escatológica, aquilo que vai vir depois. A escatologia é o estudo de tudo aquilo que virá, né? O reino de Deus que vai se implantar e virá, e nós nem sabemos ainda muito bem como ele é, mas nós sabemos que ele é melhor do que nós temos aqui. A escatologia é o estudo, né, dessas promessas do Senhor para aquilo que virá. Então, quando a gente se sente participante, né, da futura restauração na volta de Jesus, porque uma ênfase que a gente não dá muito no metodismo, mas que ela é cristã, é a segunda vinda de Jesus. A gente fala muito pouco sobre isso, mas há uma promessa de que Jesus virá a segunda vez. E isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Faz parte da nossa teologia. Então, quando a gente se arrepende e pede perdão e recebe o perdão, e a gente passa a fazer parte da natureza de Deus, aqui tem uma coisa nova. Perdoados e, mediante a salvação que Jesus nos oferece, nós já somos partícipes da natureza de Deus. Não inteiramente, porque nós ainda carregamos uma natureza humana em nós, mas já um pouco. É por isso que alguns teólogos dizem sobre o reino de Deus, que o reino é aquilo que já é, mas que ainda não é na sua totalidade. Então, eles brincam entre si, os teólogos, é uma brincadeirinha especializada, assim, que ó, é aquilo que já é, mas ainda não. Só essas duas palavrinhas já dizem, né, da ideia do reino de Deus. Então, veja bem, a palavra que significa restauração escatológica, aquilo que virá do universo, e que Jesus chamou de regeneração. Nós passamos a fazer parte da natureza de Deus e, portanto, pouco a pouco nós começamos a ser regenerados na nossa natureza. Regenerados, quer dizer, gerados novamente. Portanto, nós passamos a ter uma segunda vida, né? E na segunda vinda de Jesus, agora eu estou brincando com as duas palavrinhas, vida e vinda, né? Partícipes da nova vida de Jesus, nós vamos ter a possibilidade de, na nova vinda de Jesus, participarmos desse resgate de todos aqueles que ainda não conhecem. Isso é muito bonito, né? Isso é muito, para mim, muito inovador. Eu fiquei encantada quando eu fui lendo e estudando isso, me dando conta disso, né? E a única exigência que nos é feita
é que nós os mantenhamos na luz e na comunhão uns com os outros, na luz de Cristo. Nós temos vários hinos na igreja, né, que falam sobre a luz de Cristo. Então, assim, a única coisa que nós temos que fazer, parece tão simples, né, mas é muito difícil, é a gente continuar na luz, portanto, afastado de tudo aquilo que pode nos levar ao pecado, aquelas coisas que a gente sabe, né? E, ao mesmo tempo, na comunhão uns com os outros. Isto é, a comunidade religiosa nos ajuda, de certa forma, a estarmos afastados do pecado. Às vezes tem umas exceções, a gente sabe disso, todo mundo que comunga em alguma comunidade religiosa, né? Às vezes a gente tem problemas na comunidade, mas enfim, de forma geral, não é bem isso. E mesmo que não haja comunidade, quando a gente está uns com os outros, a gente se entreajuda, a gente se ajuda uns aos outros, né? Caso nós pequemos, né? É preciso que a gente se confesse e se arrependa diante de Deus para nos purificarmos novamente. Então, assim, a gente tem a doença, a gente tem o diagnóstico e a gente tem o remédio. A gente sabe que quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Portanto, a gente adoece na nossa natureza de quem foi criado para o bom, para o belo, para o melhor, né? Para estar junto com Deus. A gente sabe que se a gente vigiar e orar, que se a gente permanecer na luz, que se a gente permanecer uns com os outros, a gente tem mais possibilidade de manter isso, porque a gente, já conhecedor do pecado, a gente já pediu perdão e já foi perdoado. Então, o que a gente precisa apenas é se manter afastado do pecado e junto com Deus. E o caminho para isso não é outro, senão nos mantermos uns com os outros e todos, né, na experiência do Espírito Santo de Deus. Bom, para concluir, abrir para nós conversarmos um pouquinho. Jesus é efetivamente a porta do perdão de Deus. É aceitando Jesus que a gente se aproxima de Deus e assume a consciência do pecado sobre os nossos equívocos todos. E ao termos a consciência do pecado, nos pedimos o perdão e somos perdoados. Portanto, é Jesus que nos possibilita essa porta de ingresso a esse universo de maravilhas que o Senhor nos oferece. Segundo, é esse Deus, na figura de Jesus, que apaga os nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados mediante o perdão e mediante o nosso arrependimento. Ele nos conhece permanentemente, nos concede permanentemente essa vida nova, né? Através, então, do Espírito Santo de Deus. É simples e é complexo. O Edivaldo sempre brinca com uma expressão assim, mas não é. Ele diz assim, às vezes eu pergunto para ele, tu acha isso? Ele diz assim, acho e não acho. Mas não é. Aqui a história é um pouco parecida, né? Esse perdão de Deus é conosco e não é na medida em que nós nos afastamos novamente. A graça de Deus, ela é firme, poderosa e permanente e presente da parte de Deus para conosco, mas não necessariamente da nossa parte para com Deus, porque nós é que somos frágeis, nós é que somos fracos, nós é que somos limitados, né? E quando somos, então nós nos afastamos da graça de Deus. É isso, companheiros e companheiras de domingo de manhã. Vamos abrir agora para alguma nova questão, para alguma contribuição de cada um de vocês, alguma intervenção que vocês têm. Nós ainda temos um tempinho aí, uns 15, 20 minutos, para conversar um pouco, certo? Bem, então eu falo, quero cumprimentar você, Rosa, cumprimentar cada uma nessa manhã, também parabenizar pela sua exposição. Não, na verdade, eu acho que o que eu gostaria, assim, de dizer, no conjunto das coisas que você já disse, é que parece que esse tema é um tema muito decisivo. Em que sentido?
no sentido de que se a gente transpõe toda essa reflexão teológica, né, do pecado, do arrependimento, da graça, tal como você construiu, nós vamos ver que a história, se não houvesse na história a dimensão do perdão, não haveria possibilidade na história humana de prosseguir, né? Então, é inconcebível a gente pensar uma história onde não haja perdão. E é fato, por outro lado, que nós vivemos num tempo marcado pelos ressentimentos. Então, nós vivemos hoje um tempo que é o espírito do tempo, né? Onde o ressentimento é a marca do nosso tempo, né? Esse ressentimento, ele se manifesta na política, na economia, infelizmente hoje nas igrejas, né? No interior das próprias igrejas, né? Das igrejas com as igrejas e por aí afora. Então, parece-nos que vencer a dimensão do ressentimento implica em assumirmos efetivamente essa coragem do gesto do perdão e do acolher o outro na sua diferença, né? Agora, do ponto de vista humano, isso é inconcebível, porque do ponto de vista humano, o que a gente quer é mesmo meio que quebrar a canela do outro, né? Então, mas o gesto amoroso, o gesto do perdão, o gesto da acolhida, ele é possível por causa da dimensão da graça, tal como você explicita, que é formulada por vários teólogos, nas várias teologias, mas ganha na modernidade uma expressão muito cara ao pensamento wesleyano, né? Eu acho que esse é um aspecto que talvez eu gostaria, assim, de sinalizar que esse é um traço fundamental para a história seguir, né, o seu processo, senão a história ela não segue no sentido, poderíamos assim dizer, de um melhoramento também da própria espécie humana, né? Enfim, acho que é um pouquinho isso que eu gostaria de pensar. Bom, eu só queria reagir, Edvaldo, dizendo assim que é interessante que tu usa a palavra coragem, né, de receber o perdão, de pedir o perdão, e parece que hoje em dia o que vige na sociedade é assim a coragem de ser capaz de matar mais profundamente, mais cruelmente o outro, né? E eliminar o outro com mais crueldade. Parece que é o ato de coragem hoje que a gente vê a quantidade de feminicídios, com essas tragédias todas que a gente tem acompanhado, não é? E, na verdade, na vida cristã, a coragem é ser capaz de assumir os seus pecados e pedir perdão, né? A Deus e até aos outros também, na medida em que, humanamente, nós cometemos equívocos em relação às outras pessoas, né? Legal. Muito bom. Vamos lá. A Vitória está com a mãozinha levantada. Vamos lá, Vitória. Gente, bom dia, tudo bem? Nossa, primeiramente, todo encontro, nossa, parece que a palavra vem, né? Vem muitos versículos da Bíblia, assim, e não vai dar tempo de falar tudo, mas pegando o gancho do Edivaldo, realmente a gente percebe esse esfriamento, essa questão do ressentimento, né, em todas as áreas, as esferas sociais que a gente vive. E aí, lá em Colossenses 1, fala assim, 1:19, isso inclui até a palavra que você usou, que é plenitude, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em quem? Jesus, né? Que é a figura que nos trouxe o perdão. Figura não, sim, só para falar. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. E eu me lembro que no último encontro, eu li uma frase que fala assim, só existe uma maneira da gente conseguir ter empatia pelo nosso próximo. E só existe uma maneira da gente conseguir ter perdão e não ter esse remorso, essas questões. E a única maneira é estar reconciliado com Cristo, porque por meio dele e ele habitando em nós, nós conseguimos ter essa empatia, porque ele está em todos nós. Mas, além disso, eu gostaria de ler lá em Romanos 5:23, que fala assim,
porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, que foi o que você falou também, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o microfone fechou, Vitória. Fechou o microfone, Vitória. E é interessante a gente lembrar disso, porque eu acho que esse é o aspecto fundamental que Jesus trouxe. A salvação, a redenção dos pecados e a reconciliação com o Pai, que é o que deve ser o nosso maior foco. E tem uma palavra que, enquanto eu estava escutando aqui, eu lembrei lá, eu não sei se eu estou indo muito rápida, porque é muita coisa. Não, lá em bem. Gálatas, Paulo vai falar assim: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. O que isso quer dizer? Que Jesus nos libertou, como você falou. Nós fomos libertos do pecado, mas ainda estamos numa condição de extrema limitação, uma condição em que o pecado ainda está na natureza humana, né? Mas Paulo, ele fala assim: vamos nos firmar com a liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, nós fomos libertados para escolher a liberdade em Cristo Jesus. E eu gostaria de falar a última coisa. E isso me faz lembrar de dois aspectos também que, às vezes, isso me fez refletir agora, que é Cristo enquanto o nosso Salvador, enquanto o nosso Senhor. Muitas vezes a gente fala muito, você aceita o Jesus como seu Salvador, e a gente se esquece do aspecto do senhorio de Cristo. Porque quando Jesus veio, ele nos libertou de um jugo de escravidão, que foi a escravidão do pecado. Mas nós estamos livres, só que Paulo vai falar lá em Romanos 6, Romanos 6, 20, fala assim: porque quando eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. E que fruto vocês tinham, então, das coisas que agora vocês têm vergonha? Porque o fim delas é a morte, o fim do pecado é a morte. Mas agora, libertados do pecado, pelo perdão de Jesus, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o perdão, é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sabe que, Vitória, eu queria te dizer o seguinte, foi muito boa essa tua interferência, e os irmãos podem observar uma coisa importante, que todos os textos que a Vitória foi usando, ela foi pegando das cartas paulinas, né? Todas as epístolas. E exatamente a grande preocupação de Paulo é que, na sua pregação, é que aqueles novos, os convertidos, se mantivessem, né, firmes no Senhor. Então, a gente vai ver os textos vão se repetindo, na verdade, né? Aos Gálatas, aos Colossenses, aos Romanos, aos Coríntios, eles vão se repetindo nessas preocupações e cuidados, exatamente dizendo: vigiai e orai, estejam juntos, se fortaleçam, não fiquem sós. Então, assim, toda a preocupação nas epístolas é exatamente que a gente permaneça firme, né, nos propósitos do Senhor. Então, sua contribuição foi muito boa, Vitória. Quem mais queria falar um pouquinho? Nós ainda temos alguns minutinhos. A Dalene está pedindo aqui. Vamos ver se a Dalene vai ser bem ouvida por vocês reajam aí, tá? Só um pouquinho que nós vamos usar o microfone do telefone celular, que a gente está sem a caixa de som hoje. Estão ouvindo? Vai falando. Ela fala mais alto. Eu posso ir do seu lado. Pode ser. Então, vem cá. Não, traz uma cadeirinha para cá, ó. Ela é um pouquinho, que a Dalene vai vir aqui para falar. Vamos deixar uma cadeira sempre aqui do lado, aí. Isso é uma boa ideia. Então, eu só queria questionar um pouquinho assim, né? Porque eu acho que quando a gente está falando do perdão, e sobretudo aquele texto de Isaías, ele fala, né, que Deus não se lembra dos nossos pecados, quer dizer que Deus não vai nos cobrar por aquilo que nós fizemos.
né? Porque está apagado. No entanto, né? E aí eu me lembro especialmente de uns textos do Moltmann, né? A gente continua tendo responsabilidade diante daquilo que a gente fez. Deus nos perdoou e não vai cobrar mais. Sim. Né? Mas nós, pela nova criatura que a gente vai se tornando, a gente vai percebendo a nossa responsabilidade diante daquilo que diante daquilo que a gente fez anteriormente. Deus já nos perdoou. Eu não tenho que pagar para Deus nada mais. Né? Mas as consequências permanecem, não é? E isso eu acho que é importante a gente trazer também, né? É isso. Não, muito importante, Davi. Muito obrigada pela tua colocação, porque assim, para que a gente não se sinta eximido das responsabilidades, né? A gente tem responsabilidade sobre aquilo. E se isso não ficou claro, muito bom que tenha ficado agora, né? Nós somos eternamente responsáveis. Já dizia o Saint-Exupéry lá, né? Por aquilo que a gente cativa, pelas coisas que a gente agrada e pelas coisas que a gente efetivamente fez. A gente apaga, mas não se exime da responsabilidade. Essa é a palavra mesmo, né? Muito bom. Mais alguma coisa? Esther, quer falar alguma coisa? Lucas, Li, Joanice, André, Luciana. O Luciana não falou hoje para a gente. Dá um bom dia para nós, Lu. Oi, bom dia a todos. Rosa, sempre muito bom estar participando. Como eu aprendo com você e com os outros colegas também. Muito bom. Hoje eu não tenho muito o que falar, mas estou bem atenta e ouvindo e aprendendo. Tá bom, que coisa boa. Tá bom, queridos. Então, olha, acho que a gente vai caminhando já mais para o final, né? Agradecendo a Deus, então, pela nossa experiência da aula de hoje. Dizendo que na semana que vem nós vamos ter a Dalene dando aula para nós, vai ser a nossa professora da semana que vem. E agradecendo vocês todos. Vamos fazer uma oração, pedir que Deus esteja conosco, com todos aqueles que a gente deseja abençoar, né? Senhor amado, nós estamos aqui diante de Ti para Te agradecer sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão conosco e que recebem a Tua graça junto com a gente. Abençoa-nos cada dia mais. Se conosco, aponta caminhos para aqueles que estão procurando por eles, ajuda na manutenção das nossas decisões, aquelas que forem do Teu agrado. Permanece conosco, nos dando o refrigério do Teu perdão e da Tua graça permanente. Nós oramos na certeza absoluta do Teu grande amor para conosco. Pedimos que os colegas de classe, que tanto os que estão conosco a cada domingo de forma online, quanto aqueles que têm Instagram, fica conosco, e com todos aqueles que te amam e precisam da tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.